escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, irmãos. Essa é a 7ª aula da revista Foi Assim que Tudo Começou, a mensagem urgente do livro de Gênesis, da série de revistas Expressão. A lição de hoje é a história da redenção em 3 atos. Noé, a dinâmica de uma mudança de vida. Depois a gente vai entender bem o que é essa mudança de vida, né? Vamos orar? Senhor, que o Senhor possa estar conosco nesta aula, nos orientando, nos dirigindo, mostrando a Tua verdade de acordo com a Tua palavra, Pai. Mostra-nos o Teu caminho e indica, Senhor, as Tuas verdades na Tua palavra para que elas sejam eficazes nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. A Bíblia, normalmente, ela utiliza figuras e realidade para falar de verdades simples. Assim como algumas histórias do Velho Testamento, elas servem de tipo para falar do tema central da história da Bíblia, que é Jesus. A história de Noé é a história da redenção. Sabemos que a redenção é a história do mundo e de cada um de nós. Se é a história do mundo, nós fazemos parte desse mundo, então é a história de cada um de nós. E que toda a história, ela arruma para Cristo. A aula de hoje olha a história de Noé como uma narrativa teatral. Por isso que a dinâmica de uma mudança de vida, 3 atos, né, que nós vimos no título dela. Porque ela olha, a aula olha a história de Noé como um teatro, que teria 3 atos, que podemos assistir e assim entender a história da redenção. O chamado, quais seriam esses 3 atos, né, que nós temos nesse teatro? O chamado de Deus para construir a arca, a entrada na arca e a saída da arca. Essa relação repousa na certeza de que a história da salvação e a história do mundo é a história do mundo. E essa história, ela está ligada à aliança, a aliança que Deus fez com os homens. O homem, ele foi criado em aliança. Nós fomos criados à imagem do Senhor, com domínio sobre toda a terra. Por isso, o caminho da aliança define os rumos da história. Toda a nossa história é baseada na nossa aliança com Deus. Através dos 3 atos da vida de Noé, nós temos um vislumbre do que se realiza em Cristo. Vamos ao teatro? Ato 1, primeiro ato. Noé acha graça diante do Senhor. Esse tópico vai estar entre Gênesis 6, de 11 a 14, até no 17 e 18a. A queda pelo pecado trouxe consequências imediatas na família de Adão e Eva. Caim tinha um proceder reprovável diante do Senhor, enquanto o seu irmão Abel tinha um proceder aceito por Deus. Quando Abel foi morto,
por Caim, uma nova linhagem se estabelece num novo filho, Sete, que passa a guardar a esperança de Gênesis 3,15. Adão e Eva tinham recebido uma promessa de Deus estabelecendo a aliança. E lá no paraíso, quando antes deles serem mandados embora do paraíso, do Éden. E Abel vivia conforme essa esperança, que está em Gênesis 3,15. Agora que ele morreu, Sete passa a viver essa esperança. O que diz Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós conhecemos bem esse texto e ele é conhecido como proto-evangelho. Ele prenuncia o evangelho de Cristo. No tempo de Noé, os homens não mais estabeleciam essa separação entre linhagem de Cã, né? E linhagem de Sete, que havia nascido. Eles se misturaram. Os filhos de Deus, a linhagem de Sete, começaram a se misturar com homens maus, tiranos, gigantes. Em Gênesis 6,4 diz: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome. Deus, nesse momento, ele resolve pôr fim a essa geração que estava da maneira que estava acontecendo no mundo, porque a violência era muito grande. Então, Deus resolve pôr um limite. Isso está em Gênesis 6, de 5 a 7. Vamos ler? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra, o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Essa é uma linguagem do momento, da época, para fazer entender as pessoas de que a maldade era muito grande e que deveria ser destruída, que Deus deveria transformar essa terra. É isso que ele faz. Não que ele se arrependeu, porque o plano já está traçado. A aliança, ela vai adquirir um novo sentido, mas Deus não se arrependeu de fazer a aliança com o homem. Ele vai só tornar essa aliança de um modo diferente. Noé, ele aparece nesse momento em que Deus se arrepende de haver feito o homem, ele aparece como alguém que encontra graça diante de Deus. Como nós, quando nós somos salvos, nós encontramos graça diante de Deus, não pelo aquilo que nós fizemos, porque a maldade no coração de todo homem continua, e a Bíblia diz que não há justo, não há nenhum sequer. Então, aqui não quer dizer que Noé fosse justo, mas ele encontrou a graça diante de Deus. Deus viu que ele tinha no coração a esperança. E aí ele escolhe Noé para dar continuidade à raça humana e estende essa graça para os seus filhos. O Senhor salvará Noé, sua família e os animais, recriando o ambiente. De igual modo, nós encontramos a promessa de que Cristo
que em Cristo a terra será renovada e nosso ambiente também será recriado. Isso está em Apocalipse 21, de 1 a 3, e diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, a igreja, e o noivo, que é Cristo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Noé é um tipo de Cristo, por meio de quem nós somos chamados à salvação. E a graça é o meio. Deus utilizou da sua graça para nos chamar. A nossa escolha não é pelos olhos de cada um, né? Do olho azul, olho preto, se tem um cabelo longo ou curto, mas é pela graça de Deus. Ato 2. Construir, entrar e sair. Está em Gênesis 6, 14, até o capítulo 8, versículo 12. Noé tem um caminho proposto diante de si e o segue. Deus propôs a ele e ele resolve seguir. Hebreus 11:7 diz assim sobre Noé: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele tinha a esperança no coração. Deus lhe dá o tempo necessário para a construção da arca, assim como os planos e os meios. A gente vê isso em Gênesis 6, 14 e 16. Ele provê o material e o alimento, está em Gênesis 6, 21. E na hora certa, conduz os animais para dentro aos pares. Nós fomos conduzidos para a salvação, nós fomos chamados para a salvação. Os animais é um exemplo de que Deus usa da sua graça e chama, né? Noé não precisou sair caçando pares de animais, seria um fato impossível, mas Deus chamou e eles vieram. Por fim, a porta é fechada em Gênesis 7, 16. Se a gente vê o Evangelho de João 10, 9, Jesus é a nossa porta. Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. A gente não pode esperar a porta fechar, como fechou na arca de Noé. Nós temos que ouvir o chamado e atender. Porque se a gente esperar para a porta chegar a fechar, nós podemos bater e não vai se abrir mais. Vamos ver do lado de fora o que está acontecendo depois que a porta se fecha. Fora chove por 40 dias e o texto descreve a ira do Criador. Vamos ler então Gênesis 7, 17 a 24. Mostra como estava lá fora. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vagava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos.
Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto da ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, e os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Agora o narrador desse teatro deixa Noé, deixa a chuva lá fora e volta para ver como estava a família de Noé. E aí ele diz que em Gênesis 8:1 a cena retorna a Noé. Na arca, Noé passou pela morte e saiu vivo. Isso daí prefigura o batismo, né? Tratado em 1 Pedro 3, 20 e 21, que diz assim: quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo em si, ele não nos salva, mas ele simboliza o que foi feito quando você se converteu a Cristo. O batismo, que simboliza nossa passagem da morte para a vida, pela limpeza dos pecados, ela é um símbolo, não que a quantidade de água, ou mergulhar ou não, vai ser o modo como você vai ficar mais limpo ou não. A água do batismo, ela é figurativa. Nesse momento, as águas começam a baixar. Um vento sopra. A gente tem que lembrar que a palavra vento é igual ao espírito. Como quando Deus soprou ao homem o fôlego de vida, na hora que as águas baixam, novamente aquele vento é sentido. Depois que Noé percebe isso, ele abre a arca e Noé solta um corvo. O corvo é uma ave de voo longo e alimentação variada. Come de tudo, até carne podre, né? Mas o corvo voltou para dentro da arca. Depois ele solta uma pomba de voo curto e alimentação exclusiva de vegetais. E a pombinha, volta trazendo um galho, mostrando que as águas baixaram, já havia terra seca e que essa terra era produtiva. Noé descobriu a arca, em Gênesis 8:13 fala disso, mas ele aguardou mais 2 meses e saiu sob a ordem do Senhor. Eles saíram da arca para uma nova vida. E o primeiro ato de Noé foi oferecer um sacrifício ao Senhor, demonstrando a compreensão de que tudo vem de Deus. O sacrifício manteve a aliança entre Deus e Noé. E esse sacrifício foi com a morte de um animal, e foi um sangue derramado, pois há a presença do pecado ainda na terra, e o símbolo de que vai haver limpeza dos pecados era com o sangue derramado. Do mesmo modo, o batismo, ele não lava o crente, mas ele representa a conversão, o deixar uma vida para trás para viver uma nova vida.
Noé, como tipo de Cristo, ele representa a justiça necessária dada pela graça de Deus. A aliança ainda segue à espera do descendente de Adão e Eva, que Deus havia prometido, que pisará a cabeça da serpente, que está lá em Gênesis 3,15. A história acaba aqui com Noé e seguirá seu curso, não mais pela destruição, mas pela transformação, pela conversão. Ato 3, vida, morte, bênção e maldição. Gênesis 9. No último ato desse teatro, Deus abençoa Noé e seus filhos. E ele diz assim, que ele abençoou a Noé e a seus filhos para que eles fossem fecundos, que multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Era para que eles enchessem a terra. Gênesis 9:1 diz isso. Todos os povos que nós temos hoje são descendentes de Noé. Isso está no capítulo 10, quando fala das genealogias dos filhos de Noé. Os animais, eles passam a ter medo dos homens para sua própria proteção, porque Deus permite agora que eles sejam alimento aos homens. Diz assim o texto, Gênesis 9:3. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Assim como Deus colocou uma limitação no Éden sobre as árvores que havia para que uma não fosse tocada, aqui ele limita o comer animal com sangue. O sangue, ele simboliza a vida e ela é exclusiva de Deus. A vida humana não pode ser banalizada. Se alguém derramar o sangue de um homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Isso está em Gênesis 9:6. Por fim, estabelece estabelecimento da aliança, ele estabelece a continuidade dessa aliança. E ele põe um símbolo. O símbolo é o arco-íris. Era o sinal da continuidade da aliança e que Deus não destruiria mais a terra da maneira como foi com Noé. A vida segue. Noé era lavrador, então ele passa a plantar uma vinha. E um dia, quando a produção é muito grande, Noé, para festejar, ele acabou se embebedando. E diz assim o texto, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu diante de sua tenda, dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, da nação Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber lá fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé, sabendo que aquilo não estava certo, tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que vissem. Isso está em Gênesis 9:21 e 23. Aqui, Cã é levado pelo pecado do seu olhar malicioso e ainda chama seus irmãos para participar. Sem e Jafé agiram de forma correta, respeitosa e cobriram a nudez do pai sem que vissem. Quando Noé desperta e sabe do que ocorreu, ele pronuncia bênçãos sobre os filhos que cobriram a sua nudez, que agiram corretamente, e maldição sobre Cã. Isso está em Gênesis 9:25 e 27. Fecha as cortinas do teatro.
sobre este último ato. Aqui a história de Noé se encerra. O capítulo 10 vai falar sobre os filhos que cada um teve, a descendência de cada filho. A história nos deixa aqui conhecendo que o pecado continua rondando. Segundo Bruce Waltke, em Comentários do Antigo Testamento, Gênesis, da editora cristã, o site para ver o artigo inteiro eu coloquei aí para vocês no slide. As profecias de Noé aos seus filhos. Ele diz assim, que essas profecias que prefiguram o futuro do povo da aliança de Deus e o curso futuro da história encontram o seu cumprimento no Novo Testamento. A vitória de Deus por meio de Sem, elas falam sobre as práticas morais degradadas. No final das contas, uma vitória espiritual. E ela se cumpre na era messiânica. Os descendentes de Sem, com o maior dos semitas, que é Jesus Cristo. Sem semitas, descendentes de Sem, Jesus é um descendente de Sem. Usando a metáfora de Paulo em Romanos 11, 16 a 24, os ramos naturais, o Israel étnico, esse que tinha as linhagens, Israel seria ali no texto de Paulo, os ramos da oliveira, seria a comunidade histórica da aliança, o povo de Israel, eles foram cortados, em sua maioria. Enquanto os brotos selvagens, os gentios, foram enxertados para que fossem nutridos pela seiva da árvore e tivessem vida espiritual de Deus, que é um relacionamento pactual com Ele. Aqui é quando fala da nossa entrada no ramo das oliveiras, né? O Israel, os ramos foram cortados, com exceção de um pequeno grupo, né? E nós fomos enxertados. Então, com relação a esse pequeno grupo de remanescente eleito de Israel, com exceção deles, essas divisões étnicas deixam de existir na administração de Deus. Quando tem o enxerto dos ramos selvagens, que somos nós passando a fazer parte dessa oliveira, Deus não considera mais qual é a sua origem. Tanto é que hoje a Igreja de Deus, ela inclui um eunuco etíope, como fala na Bíblia, que seria descendente de Cã, Pedro e Paulo, que são descendentes de Sem, e Cornélio, que seria um gentil, que é diferente de descendente de Jafé, os 3 filhos de Noé. Deus, ele não respeita a origem étnica de uma pessoa, mas apenas sua condição espiritual. O que Deus olha quando ele olha para nós, ele não vê se eu sou descendente de Cã, de Sem ou de Jafé, mas quando ele olha para nós, ele tem que ver Cristo. Deus, ele olha a nossa condição espiritual. No lar de Deus, ninguém é imundo. Os que foram salvos, ninguém é imundo como um povo que recebeu uma maldição. E em Cristo, não há nem judeu, que fala isso em Gálatas, né? Nem grego. Todos somos semente de Abraão. Todos somos filhos de Abraão. Gálatas 3, 26 a 29 fala sobre isso. O texto, se você quiser ver, ele tem aí a referência para você ver. Mas para a gente encerrar essa aula de hoje, eu gostaria de ler um texto que está em Efésios 1,
de 3 a 10, e concluindo que a história do homem é a história da redenção, e a história de Cristo é a história de Cristo, a história da redenção. A história de cada um vai se convergir em Cristo. Medite nessas semanas sobre esse texto, que você vai encontrar mesmo ponto que eu encontrei aqui na história de Noé. Vamos ler? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, nossa história é parte da história do mundo. E a história do mundo é a história da redenção. Como Deus agiu. Não é a história de momentos históricos que nós passamos por aí. Todos esses momentos que agem, que nós vivemos, eles nos conduzem para o núcleo final da nossa história, que é a redenção em Cristo. A história de cada um de nós vai convergir para Cristo. Amém.